Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa e hoje vamos aprender sobre o texto narrativo e a sequência narrativa. Vamos começar pelo texto narrativo. O texto narrativo é um texto em que o narrador relata uma sequência de acontecimentos vividos pelos personagens num determinado tempo e num determinado lugar. Ou seja, são aquelas histórias contadas que podem ser reais ou imaginárias. Reais como os relatos pessoais que nós estamos estudando. E imaginária como os contos de fadas, as lendas. E todos esses textos narrativos vão seguir uma ordem, ou seja, uma sequência. E em cada história há um ou vários personagens, e em todos os textos são contados acontecimentos em um determinado espaço, ou seja, em um lugar. Por exemplo, a história pode acontecer numa floresta ou num castelo encantado. E também esses fatos acontecerão em um determinado momento, ou seja, numa linda manhã de primavera ou numa bela noite de verão. Pois bem, todos esses momentos caracterizam a sequência de um texto narrativo. E teremos também quem conta o texto narrativo, que é quem? Ele, o narrador. Então, a sequência narrativa apresenta 3 partes, além do título, que é o nome do texto. As 3 partes do texto são introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, que é o começo do texto, serão apresentados personagens da história. Vai iniciar falando sobre os personagens. E também o lugar, ou seja, o espaço onde acontece a história, os fatos. E o tempo, que é quando acontece a história, os fatos. No desenvolvimento, que também podemos chamar de o corpo da história, teremos os acontecimentos da história, o que aconteceu e talvez algum problema na história, ou um conflito, né, ou uma aventura vivida pelo personagem. A conclusão será o final da história, ou até mesmo o destino dos personagens, né? Imaginem, por exemplo, um final como viveram felizes para sempre. E então, agora vocês vão ouvir uma versão da história, né? O Patinho Feio. Estava um lindo dia de primavera no campo, onde a mamãe Pata observava alegremente o nascimento dos seus filhotes. Foi nesse momento que reparou que um dos seus patinhos era diferente dos outros, o que a deixou preocupada. No dia seguinte, a Pata saiu com sua ninhada para nadar no lago e logo percebeu que os outros animais gozavam com um dos seus patinhos, por ser feio e desajeitado. Muito triste, o patinho resolveu fugir. Durante alguns meses, passou fome e frio, até uma velhinha o encontrar e o levar para sua casa, onde cuidou dele. Quando a primavera voltou, o Patinho Feio foi nadar no lago e viu a sua imagem refletida na água. Ele era agora um lindo cisne. Talvez, a partir desse dia, a beleza do cisne passou a ser admirada por todos e ele viveu muito feliz para sempre. Vamos agora estudar esse texto, que já sabemos que é um texto narrativo, e identificar suas partes. Na introdução, temos os personagens, o tempo e o espaço. A expressão dia de primavera representa quando a história aconteceu. E a expressão no campo representa o lugar, ou seja, o espaço em que aconteceu a história. E por último, são apresentados os personagens principais, a mamãe Pata e seus filhotes. Então, o narrador conta que um dos patinhos é diferente e gozado pelos outros animais. E é a partir desse fato que a história vai acontecendo. O patinho resolve fugir e tudo muda a partir de quando o patinho descobre que é um cisne. E por último, a conclusão seria o destino do personagem, o final da história, né?
Então, nós temos aí o texto narrativo e suas partes, tá bom? Ou seja, a sequência narrativa. Boa aula!